Tem muitas pessoas que nem acreditam que Jesus vai voltar, mas a volta de Jesus é uma realidade que Ele mesmo deixou gravado na história, que Ele vai voltar, queira o sistema pecaminoso ou não, Jesus vai voltar, queira o inferno ou não, Jesus voltará mais uma vez. Glória a Deus, aleluias. E a igreja está aguardando, a igreja está esperando, mas observa o que Pedro escreveu, e eu quero te explicar aqui em 25 minutos. Pedro está falando de uma história há muito tempo atrás. Ele está escrevendo no ano 62 a 64 depois de Cristo. E ele está avisando a igreja daquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, que enquanto se preparava a arca, que enquanto a arca estava sendo construída, a longanimidade de Deus esperava por uma geração rebelde. A graça de Deus aguardava por uma geração rebelde, por uma geração que não queria nada com Deus, por uma geração que não tinha nada a ver com Deus, uma geração que pecava dia e noite, e quando ia dormir sonhava pecando, e quando acordava amanhecia o dia pecando. Era esta geração que a longanimidade de Deus aguardava, que a paciência de Deus aguardava, mas qualquer longanimidade. Longanimidade, ela é traduzida como paciência. Longanimidade é resistência. Longanimidade é perseverança. Longanimidade é paciência, tolerância, e longanimidade também é lentidão em vingar as injustiças. A longanimidade de Deus é a lentidão dele em trazer vingança às injustiças sociais que se cometem dia e noite. Isso é longanimidade. Olha que Pedro está dizendo. Ele está dizendo para a igreja dele, do tempo dele. Ele está dizendo: olha, já houve um tempo em que a longanimidade de Deus aguardou uma geração corrupta, uma geração perversa, que só praticava o mal, mas a longanimidade de Deus aguardava. E que tempo foi este? Pedro fala: foi quando Noé construía a arca. Pedro diz que nos dias que Noé estava construindo a arca, as pessoas dos dias de Noé, eles eram rebeldes contra Deus. Eles não acreditavam em Deus e nem na sua palavra. Mas a longanimidade de Deus estava guardando eles. Pastor, a arca, eu tenho certeza que só cabia Noé e sua família, não.
Se era só para Noé e sua família. No dia do juízo, Deus vai mostrar que a longanimidade de Deus foi suficiente para salvar eles. E que tinha espaço na arca suficiente para salvar uma família, duas famílias, três famílias, quatro famílias, 5 famílias, 30 famílias, 40 famílias. Mas eles não quiseram entrar na arca. Eles não quiseram acreditar no projeto de Deus. Aí Jesus está pregando Mateus capítulo 24, versículo 36, 37, 38, por aí. Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será também no dia da vinda do Filho do Homem. E ele replica: porque assim como nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Eu te pergunto: comer é pecado? Beber é pecado? Cachaça sim. Beber cachaça é pecado sim. Casar é pecado? Não é pecado. Aí Jesus fala: nos dias que antecederam o dilúvio, os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Jesus está fazendo uma revelação do que acontecia nos dias de Noé. Os homens só viviam para o prazer. Os homens só pensavam neles mesmos, no prazer de cada dia. Eles viviam de banquete em banquete, de zoeira em zoeira, de festa em festa, de farra em farra, e não se importavam para aquilo que era sagrado, não se preocupavam com aquilo que era santo. E Noé fabricando a arca, e Noé trabalhando na arca, e os homens no forró, e os homens na orgia. Nada com Deus, nada de culto, nada de adoração, nada de comunhão, nada de vida santa, nada de
de Deus está esperando o rebelde, está esperando o adúltero, está esperando o pecador, está esperando aquele que não tem comunhão, aquele que não acredita. A longanimidade de Deus está batendo na porta, mas chegará um dia que a paciência de Deus vai esgotar. Quando a paciência de Deus esgotar, não tem mais jeito. Não tem para onde pular, não tem para onde correr. E Jesus falou nos últimos dias que seriam igualzinho nos dias de Noé, em que os homens não queriam nada com Deus, em que os homens não queriam viver uma vida que agradasse a Deus. Só querem o milagre de Deus, só querem as bênçãos de Deus, só querem que Deus dê livramento, só querem que Deus dê proteção, só querem que Deus abra as portas, só querem que Deus seja o bom pastor que cuida e que trata. E Deus tem aguardado com paciência uma geração rebelde, uma geração corrupta, uma geração que se afasta de Deus dia e noite. Mas nesta noite você não tem aventurado, que está ouvindo a palavra de Deus com o coração compungido, com o coração voltado para Deus. Clame pela misericórdia de Deus sobre a sua família, clame pela misericórdia de Deus sobre a sua casa. O seu filho precisa de ajuda, sabia? A sua filha precisa de ajuda, sabia? O seu esposo precisa de ajuda, o seu esposo precisa de ajuda. Lute pelo seu filho. Essa geração vai afundar. Deus vai entrar em juízo com o planeta Terra. A humanidade não vai escapar, ninguém vai escapar, porque a Bíblia diz que o juízo de Deus já está estabelecido. E uma hora dessa, Deus vai entrar em juízo contra a humanidade rebelde. Aí os idólatras vão pagar esse dia bem caro diante de Deus. Os rebeldes, incrédulos, aqueles que não querem nada com Deus. Mas esta noite tem escape, nesta noite tem livramento, nesta noite tem palavra de esperança. Abraça a mensagem da cruz, agarra a mensagem da cruz e se volte para Deus, porque o juízo está vindo aí. É isso que Pedro está dizendo. Ontem Deus. eu fui pregar numa igreja do bairro Liberdade, Clube de Missões. Eu estava sentado aqui no meu banco orando, perto da missionária Isabel. O pastor, ele puxa da perna. Ele veio até mim no meu ouvido, eu estava orando, ele disse assim para mim: pastor, olha o que ele disse para mim: hoje é festa de missões, meu pastor. E se Deus quiser te usar, ele falou, para corrigir essa igreja, fique à vontade. Eu falei: tudo bem, pastor.
que aquela